Final Fantasy VIII de 1999 é um jogo incrível, maravilhoso. Quem não jogou ainda, jogue, por favor. Aqui nesse vídeo hoje a gente vai falar mais sobre ele. Eu vou trazer um reviewzinho em relação a ele, um pouquinho do game, um pouquinho da minha experiência e bora lá. Aqui é o Rion do Gamesphere Leste, deixa seu like aí, se inscreve para ajudar a gente no projeto. Primeiro Final Fantasy que na época ele não tinha mana, né? Foi uma das primeiras coisas aí que impactou bastante a rapaziada, porque simplesmente quando entra na batalha, cadê a mana? Como que usa magia? Como funciona? Então ele traz um sistema de batalha único, e naquela época era um Junction, né? Que era o sistema de batalha dele, que consistia em todos os seus atributos eram lastreados totalmente nas suas invocações. Então, quando você pegava uma invocação nova, ele tinha os atributos virados para um tipo de personagem, ou um mago, ou um guerreiro, ou um tanque. Então, ele vinha lastreado nas invocações e isso era muito inovador, principalmente porque você conseguia mexer no HUDzinho, né? Você conseguia, por exemplo, ataque, magia, invocação, item. Você, por exemplo, poderia colocar num personagem, colocar ele sem item, sem barra de item, só usando magia, ataque e outras atribuições ali que apenas ele naquela época trouxe. Então foram diversas inovações que desceu bastante redondo e que teve uma aceitação até legal. Por quê? Porque ele trouxe o sistema de draw. O sistema de draw você pegava uma quantidade de magias do seu inimigo, do seu oponente. E também tinha algumas invocações que você roubava do boss, do monstro que você estava enfrentando. Então ele trouxe aí diversas inovações que desceram bem redondo. E principalmente para aquela época que era sempre o RPG padrãozão, né? Aquele RPG que, pô, mana e todas aquelas atribuições normais, né? Vinham ali ataque, magia e tudo mais. Por exemplo, no Final Fantasy VIII, no 9, você não conseguia alterar o que vinha ali no HUDzinho de ataque, magia, itens e tudo mais. E se você já conseguia, era bem interessante e bem legal. Então esse sistema de draw aí, ele mudou bastante, né? Como que o Final Fantasy funcionava em si. Funcionou muito bem, mas daquele jeito, né? Nunca dá pra agradar todo mundo. O sistema de mana realmente ele traz muito cara de RPG. Então fez aquela falta daquela sensaçãozinha de encher a mana, né? Mas não deixa de ser um jogo incrível. Ele é o jogo mais fácil de toda a franquia, de todos os Final Fantasy. Pra mim, assim, juntamente com o 15, né? Mas o 15 é um caso à parte. Juntamente com o 15, ele é o mais fácil de todos, assim. Você não sente dificuldade em relação a praticamente nada. Tem dois bosses no game, que é o Final Boss e o Ultima Weapon, que são os bosses mais difíceis, assim. Mas assim, se você jogou o jogo direitinho, deu uma grindada, deu uma upada nos seus personagens, não tem muito segredo em relação a up, a grind, porque dá pra passar tudo relativamente muito fácil. Se você pesquisar, pegar alguns macetes no game, você fica ultra forte já nos primeiros levels. Sim, não recomendo para ter experiência completa do game, mas é algo que você consegue fazer sim, né? Então ele é um jogo aí que vem com uma história absolutamente incríveis, né? 4 CD na época ele tinha, então ele já tem aí um tempo de game aproximadamente de 40 horas para você zerar a história principal reto, né? Então se você quiser fazer tudo, fica aí por volta de 70, 80 horas. Tem bastante side quest, bastante coisa para saber no game, histórias de personagens secundários que vale a pena dar uma conferida com toda certeza. Os personagens extremamente carismáticos, marcantes, todo mundo lembra do Zell, o lutador doido lá, o Squall como o emo nerdão, sentimental. Então sempre tem os personagens extremamente carismáticos, né? Que eles vêm aí para trazer e realmente marcar o game, que esses personagens eles marcam esses games justamente por essas características, né? Então ele também traz ali o jogo de cartas, né? Que, putz, eu não vou lembrar de cabeça agora qual que é o nome do game, mas ele é bem legal. No 9 também tem as invocações dele, cara, invocações pra época, assim,
na primeira vez que você joga, é muito incrível. Principalmente na época que os gráficos estavam começando a vir, o 7 tinha acabado de lançar um pouco tempo antes, o 8 já saindo com os summons, com esse novo sistema de Junction também, já veio quebrando tudo, cara. É simplesmente muito lindo, muito bonito, principalmente pra época, foi um jogo assim que, cara, veio arrebentando tudo, assim. Eu joguei muito ele, zerei ele já várias vezes, foi assim, incontáveis vezes que eu zerei o Final Fantasy VIII. Recomendo altamente, quem ainda não jogou, cara, dá uma olhadinha lá na Steam, tem uma versão remasterizada bem mais bonita. Eu gosto da versão RAW, né, a versão crua dele, assim, sem modificação nenhuma, porque, cara, aquele sentimento de nostalgia sempre pega a gente. Então eu gosto daquele sentimento, eu gosto de ver os gráficos zoadão lá, tudo quadriculado. Aquilo me remete bastante quando eu era criança. Então recomendo altamente, dá uma olhadinha lá, quem ainda não jogou esse jogo, porque assim, tá perdendo um baita jogaço. E, cara, dá uma olhadinha lá. É um jogo realmente assim que não vai deixar a desejar, que trazem muitos aspectos extremamente interessantes dentro da história, os vilões muito bem trabalhados, os personagens muito bem trabalhados, os plot twists que acontecem, o sistema de leveling dele, que por mais que seja simples, é bem intuitivo e ele traz uma dificuldade bem fácil, né, pra quem que gosta de só curtir uma história, ter um desafiozinho aqui e ali, ele já desce bem redondo. Rapaziada, traz aquele likezão pra gente, se inscreve aí pra ajudar a gente naquele projeto. Por enquanto eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo aí que a gente já traz logo em seguida. E é isso, rapaziada, tamo junto e é nóis.